Pai, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, porque nós podemos neste momento nos deleitar na Tua palavra, Pai. Nós pedimos agora para que o Senhor capacite a pastora Mônica mesmo com o Teu Espírito Santo. Traga as palavras que estão no Teu coração, Pai. Que ela possa pregar aquilo que vá nos confrontar, mas que também vá nos transformar para a Tua glória, Senhor. Que nós possamos ser moldados à imagem e semelhança de Ti, como Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, amém. Muitas emoções, mas que você possa agora se conectar aqui, não comigo, mas com o Espírito Santo que fala à igreja, amém? Nós estamos estudando o livro de Ruth, e hoje, especificamente, o capítulo 3. Eu acho que foi um dos capítulos mais difíceis. Estou há cerca de 2 meses estudando esse capítulo, tentando extrair as verdades que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Nessa série de Ruth, a gente está acompanhando uma família que sai, da casa do pão, da terra do pão, da terra onde Deus habita, e vai para Moabe. Lá eles encontram a morte dos filhos desse patriarca da família. E quando a matriarca Noemi volta, ela retorna com uma das noras, Ruth. O capítulo 3 vai fazer uma transição dessa chegada dessas mulheres de volta a essa terra. Eu queria chamar a sua atenção para o versículo 1 do primeiro capítulo, que diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. O tempo em que os juízes julgavam, você vê que Ruth está logo depois dos livros de Juízes. Era um tempo de profunda crise, não só econômica, porque essa família sai da terra porque está tendo um problema de fome, mas política, moral e espiritual. Quando você lê o livro de Juízes, talvez assim como eu, fique um pouco chocado com as histórias que ali estão registradas. É um livro violento. Por quê? Porque mostram juízes corruptos que estavam corrompendo o povo com idolatria, com imoralidade. Então é interessante que o autor faz essa colocação para mostrar para nós que essa família, nesse tempo, tem alguma coisa nova para nos ensinar. O tema que eu escolhi para hoje é virtudes que se revelam diante de Deus. Nesse capítulo, a gente vai ver resgate de virtudes importantes para o povo de Deus que havia sido esquecido ou abandonado durante o período de Juízes. O livro de Ruth rompe esse cenário de desobediência, de imoralidade, e mostra que as pessoas que se colocam diante de Deus e vivem em nome dele, precisam ter comportamentos e atitudes morais e espirituais que refletem o caráter e a presença de Deus. Depois da morte da família e dos 2 filhos, Noemi volta, e ela volta sem nada. São 2 viúvas que não têm marido, não têm filhos, não têm dinheiro, que parece que tudo tinha acabado. E naquela época, ser uma mulher viúva e pobre, naquela cultura, era total desamparo. Mas preste atenção, elas tinham uma a outra. Noemi tinha Ruth, Ruth tinha Noemi. Isso é importante para nós. A melhor demonstração do cuidado de Deus nas nossas vidas, muitas vezes são pessoas-chave que Ele coloca ao nosso lado. Pessoas que Ele coloca para nos encorajar, para nos dar força. Por isso, tão importante a comunhão na família da fé, onde você vai encontrar pessoas sinceras que vão te dar bons conselhos,
que vão te encorajar em momentos de dificuldades. Noemi e Ruth não têm nada, mas elas têm uma a outra. E Ruth, ela tem muito mais. Ela demonstra amor por sua sogra, ela tem força para o trabalho, né? Que mulher forte que vai lá apanhar na colheita, debaixo do sol. Ela tem coragem para viver em terra estrangeira. Ela tem esperança num Deus que ela acabara de conhecer. Ruth traz uma história para nós de fidelidade e providência divina. Sem milagres visíveis, sem milagres grandiosos, sem profetas, sem manifestações sobrenaturais, mas apenas pessoas comuns que têm grandes lições a nos ensinar. Amém? Estão comigo? Especificamente olhando agora para o capítulo 3, nós vamos ler então do verso 1 ao verso 18. Vou fazer uma leitura rápida e depois nós vamos comentar. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido, bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda há outro mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Presta atenção, antes que pudessem se conhecer um ao outro. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. E chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele me deu e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Amém? Esse capítulo, ele é a transição da tragédia para a superação. É a transição da morte, da tristeza, do luto, para a alegria do nascimento, que
é revelado no capítulo 4. É a transição da sequidão, da incerteza, da dúvida para a bênção. É a transição de quem estava perdido, sem visão de futuro, para a redenção. É um ótimo exemplo da soberania de Deus que caminha junto com a responsabilidade humana, que foi tema de estudo da Escola Bíblica de segunda-feira com o pastor Márcio. E eu vou dizer, perdeu quem não veio. Nós aprendemos que a soberania de Deus e as responsabilidades humanas caminham juntas, e Ruth nos mostra isso. De um lado, Deus direcionando, abençoando; de outro, Ruth, Noemi e Boaz vivendo as suas vidas de fé no seu dia a dia, com coragem, com temor. E nos bastidores dessa história, Deus não é só um espectador. Eu quero dizer para você que na sua vida, no seu dia a dia, e eu achei muito bonita essa música que nós cantamos no prelúdio, que eu não conhecia, que fala para Deus: vem tomar um café comigo, me ajuda a decidir. Porque no nosso dia a dia, Deus, Ele está presente, ainda que você não veja. Você precisa se lembrar que Deus está conduzindo a história, mesmo nas suas adversidades, mesmo no meio das suas tempestades, das suas tribulações. E a primeira verdade que eu gostaria de compartilhar é que a verdadeira obediência se move pela confiança. Não é uma obediência simplesmente obrigatória, cega, que você obedece porque falaram para você que tem que ser assim, porque é um ritual, porque senão Deus vai ficar triste, porque se você obedecer você vai se tornar mais santificado. Não. A nossa obediência, ela se move na confiança do caráter de Deus, desse Deus que está agindo, desse Deus que está conduzindo todas as coisas. Sabe aquela frase maravilhosa que todo mundo diz quando o dia está nublado e chuvoso? Ainda que você não veja o sol, ele continua lá, no sistema, no universo. Obediência no cotidiano é o lugar onde Deus tece sua providência. Ruth disse assim para sua sogra: farei tudo o que você me mandou. Tudo que a senhora está mandando. A obediência da sua serva, da sua nora, à sua sogra, ou da serva para o seu senhor, ou do filho para o pai, ou do cristão para com Deus, o seu Senhor, o seu Criador, é algo que a gente precisa resgatar, irmãos. Vivemos uma geração onde as pessoas dizem que cada um decide a sua própria vida e o seu próprio caminho. Noemi planeja, Ruth obedece, porque agora o Deus de Noemi, que é o Deus de Israel, é também o Deus de Ruth. Ruth adotou não apenas a sogra, mas o seu Deus, a sua fé e os seus costumes. Ruth agora quer se adequar à cultura em que ela está vivendo. Não mais a cultura moabita, mas a cultura de Israel. Ela quer fazer tudo debaixo da bênção de Deus, não de uma maneira egoísta, mas seguindo os propósitos divinos. E Boaz, desde o capítulo 2, a gente também reconhece que é um homem generoso, bem-aventurado, um homem cheio de virtudes. E Ruth também acata o que ele diz, quando ele diz: agora se acalma, deixa comigo que eu vou resolver. Eu vou fazer tudo. Se o outro resgatador não quiser, eu vou fazer tudo. Espera. Ela acata também as palavras de Boaz. Qual é o maior exemplo de alguém obediente para nós na Bíblia? Jesus, né, irmãos? Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9 diz: embora fosse filho, e aqui filho com letra maiúscula, o filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Porque é no momento da dor, no momento da adversidade, que as virtudes que se revelam. Quantas vezes eu vejo pessoas que estão passando por dificuldade, está no casamento, no relacionamento, nas finanças, e quer jogar tudo fora. Vira as costas para Deus, não quer mais obedecer nada. Jesus aprendeu a obedecer
porque sofreu. Será que isso não é uma lição para nós? O sofrimento nos ensina ou nos leva a ser mais obedientes. Trabalhe em nós esse caráter da obediência. Lembra quando Satanás chegou diante de Deus para afrontar Deus acerca de Jó? Ele disse, é porque ele tem riquezas, é porque o Senhor é bom para com ele. Tira tudo para ver se ele continua sendo esse homem íntegro. Eu não sei se Satanás está tentando Deus acerca da sua vida, mas eu aprendi uma frase que eu sempre repito. Se Satanás lembra o seu passado, lembra o futuro dele. Vai ser pisado. Já foi, né? Já foi pisado, exposto à vergonha pública na cruz por causa do sacrifício de Jesus. Mas ele é safado, né? Lá no momento que você está mais vulnerável, no momento que você está mais fragilizada, ele vem para te cutucar. Olha aí, esse Deus te abandonou. Olha aí, esse Deus não está te ouvindo. Para que vai obedecer se ele não está nem aí com você? Mas é na adversidade que a verdadeira obediência a Deus se revela. Você pode dizer um amém? A verdadeira obediência nasce quando confiamos que Deus está conduzindo tudo, mesmo quando a gente não está vendo nenhum sinal de milagre. Como Ruth, nós somos chamados a obedecer nos pequenos passos do dia, lá no nosso cotidiano. Nas decisões difíceis, nas conversas difíceis, na renúncia do pecado, no cuidado com as pessoas ao nosso redor, na obediência aos nossos líderes e autoridades sobre nós, ainda que nós não concordemos com aquilo que está sendo, às vezes, nos solicitado. Em segundo lugar, uma outra virtude que nasce nesse contexto é o amor. O verdadeiro amor que nasce do cuidado. Quando Ruth volta para casa, lá no capítulo 2, dizendo que colheu em terras de Boaz, e como ele foi bondoso, Noemi se lembra que ele é o resgatador da família. E acho que Noemi começa a ver a nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Porque a Noemi, que antes dizia, o Senhor se voltou contra mim, agora começa a agir com fé. Então, no capítulo 3, o verso 1, ela começa a se preocupar com o futuro da sua nora. Ela diz, minha filha, não deveria eu procurar um lar para você, para que você seja feliz? Noemi está preocupada com a felicidade da sua nora. E eu não sei você, mas muitas vezes, quando a gente escuta falar de Ruth, todo mundo fala o quanto essa nora foi tão virtuosa, preciosa em acolher a sua sogra. Mas eu diria que nós também precisamos de sogras assim, preocupadas em que suas noras sejam felizes, em vez de ficar lá, às vezes, como diz o ditado, né? Infernizando. Não é eu que inventei isso, né, gente? Vocês que falam. Fica infernizando a minha vida. Sogras que se preocupam com a felicidade da sua nora. Literalmente, na verdade, o que Noemi está falando no verso 1 é que ela precisa de descanso. É a origem da palavra no hebraico. Que, sem dúvida, um bom marido, virtuoso, pode conceder a qualquer esposa um descanso. Imagina Noemi olhando para Ruth, chegando todos os dias cansada de ir lá para a colheita, debaixo do sol, carregando aqueles feixes pesados. Na tradução aqui em português, diz lar. Porque o lar, ele deve ser, precisa ser, esse lugar onde nós encontramos descanso, onde nós encontramos felicidade. A felicidade na família. Um lar abençoado que se torna refúgio e proteção. Era isso que Noemi estava desejando para Ruth. Quem lhe daria descanso? Nós sabemos que
trazendo isso para a nossa vida espiritual, Jesus nos concede um lar eterno, de descanso. Ele diz: quem está cansado, vinde a mim, eu aliviarei. Quando nós olhamos para aqueles que estão perdidos sem Jesus, esse é o nosso sentimento. Olha, não poderia eu te ajudar a conseguir o descanso do Senhor? Há um descanso para você em Cristo Jesus. Aleluia. Ruth precisa de um provedor. Ruth precisa de alguém que dê a ela o sustento que ela precisa. É isso que Noemi está desejando, alguém que a ajude de tal forma que ela não precise mais ir lá pegar as migalhas que eram deixadas para trás para os pobres, mas alguém que vai sustentá-la, que vai prover o que ela precisa. Noemi está desejando para Ruth um protetor, alguém que traga a ela segurança. E nós vamos ver que quando ela diz: coloca sobre mim a sua capa, se trata de proteção. Ruth está precisando de um cuidador, que cuide dela e livre ela das afrontas que uma mulher sozinha pode sofrer. A gente vê esse cuidado também no capítulo 2, tanto de Boaz quanto de Noemi, dizendo: olha, fique lá, porque lá você não vai ser prejudicada, você não vai sofrer afronta, discriminação, ninguém vai tentar abusar de você. Maridos, homens, até mesmo jovens solteiros, vocês precisam proteger as suas esposas, as suas mulheres. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que o Brasil está entre os primeiros do mundo em feminicídio. É um absurdo a quantidade de mortes simplesmente porque os seus maridos têm um sentimento de posse e não de proteção, de morte e não de cuidado. Nós, como igreja, nós temos que propagar um discurso diferente, ensinar os nossos filhos. Eu vivo falando que meu sonho, e faço um desafio que ninguém nunca me convidou, é vir falar aos homens sobre mulheres. Porque a gente só fala de mulher para mulher, de homem para homem. Quem sabe um dia a gente possa trocar, pastor. Você fale às mulheres e eu me proponho a falar para os homens. Amém? Vocês gostaram da ideia? Eu queria ver os homens falarem que sim. Oi, pastor, não sei não, hein? O plano de Noemi é ousado. Ela diz: vai lá, se deita aos pés de Boaz, descobre os pés dele, ele vai sentir um friozinho e fica lá quietinha até ele se manifestar. Ruth é ousada, mas ela não quer mal entendido. O conselho de Noemi diz: fica lá, ele vai dizer o que você tem que fazer. Sabe o que Ruth fez? Quando ele perguntou: quem é você? Ela já disse tudo, foi direto ao ponto. Sou tua serva, põe sua capa sobre mim e seja meu resgatador. Ruth não quer mal entendidos, eu estou aqui por causa disso. O que Ruth está fazendo é pedindo Boaz em casamento. O que Ruth está fazendo é que ele a proteja, que ele tome ela nesse resgate. A palavra aqui no original também pode ser traduzida como manto e asas. E eu descobri que essa mesma palavra foi usada, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 16, verso 8, onde Deus diz que cobre o seu povo na sua aliança. Que coisa linda. Ruth estava buscando essa aliança. Ruth estava buscando essa proteção. Ruth estava buscando não simplesmente um marido, mas um lar. Não simplesmente um homem para satisfazer os seus desejos humanos, mas alguém que cuidasse dela. O amor nasce nesse cuidado. E a gente vê Boaz demonstrando esse cuidado para com Ruth. Quando ele diz: tudo bem, fica aqui, mas logo cedo sai, para que ninguém saiba que mulher alguma esteve aqui. Sabe por quê, irmãos?
Boaz está preocupado com a reputação da Ruth. Veja que eu enfatizei na leitura que se despediram antes que se pudessem se conhecer. Esse termo se conhecer na Bíblia muitas vezes é usado para a intimidade do casal. Por incrível que pareça, pastor Márcio, pastor João, encontrei estudos teológicos dizendo que eles teriam se coabitado. Mas isso não é verdade. Sabe por quê? Porque Boaz era um homem íntegro. Sabe por quê? Porque Ruth não estava buscando um marido. Mas foi sim uma noite de tentação. Quando Noemi fala para ela, põe o seu melhor vestido, toma um banho, se perfuma, é porque Boaz conhecia a mulher que estava lá catando as migalhas no chão. Pobre viúva, talvez com umas vestes sujas e velhas, talvez caracterizada na figura da viúva. E agora ela vai toda arrumada e perfumada, porque ela diz, eu estou pronta, pode me resgatar. Eu estou pronta para entrar nesse casamento. Uma curiosidade é que Ruth é a primeira mulher chamada virtuosa depois da apresentação de Provérbios 31, estão lembrados? Que diz que mulher virtuosa é coisa rara, mais rara do que finas joias. E Boaz, ele reconhece, está aqui na minha frente uma joia rara. Ele diz, todo o povo já conhece as suas virtudes. E agora você ainda se mostra ainda mais virtuosa, porque você veio atrás de mim, de um homem velho. Você poderia ter ido atrás de um jovem rico. Meninas, cuidado. Você que está às vezes procurando um homem rico para casar. Mulher de Deus não é um homem que você precisa, mas é um lar, alguém que vai te dar um lar para você ser feliz. Amém? Uma outra virtude que fica claro para a gente é esse caráter íntegro. O caráter revelado diante de Deus. Foi uma noite de tentação. De um lado, uma jovem perfumada e bonita. Do outro, um homem que tinha tomado vinho, que estava com o coração alegre. Uma noite escura. Mas Boaz sabe esperar. Boaz sabe esperar o momento certo. E aí dou um recado aos homens e meninos solteiros. Saibam esperar o momento certo. Ser íntegro é ser respeitador. Boaz não se aproveita de Ruth. Por outro lado, Ruth também não se joga no colo de Boaz. Ruth não está lá seduzindo com seu corpo, não é uma noite de sedução. Ruth está lá para dizer, põe o seu manto sobre mim e me protege. Boaz amou Ruth desde o primeiro dia e quer fazer as coisas certas, do jeito certo, como a lei manda. A lei do levirato, que o pastor Márcio explicou muito bem a figura do resgatador, e você pode ver no YouTube. E por fim, a última virtude que me salta aos olhos é a esperança que descansa no Redentor. Interessante que Boaz diz para Ruth, vá, espere, nós vamos resolver isso. Mas Noemi também fala para Ruth, Ruth, descansa, porque esse homem não descansará. O descanso que Noemi quer para Ruth é um descanso que o Senhor quer para nós. O capítulo termina sem o desfecho imediato, entre a promessa e o cumprimento. Fica à espera. E vocês vão ter que esperar até o próximo capítulo, que é o capítulo 4. Mas o tempo da espera não é o abandono. O tempo da espera é crer que Deus está agindo. E aqui nesse caso, ela tinha que confiar que Boaz está agindo, que Deus está agindo. Da mesma forma, fazemos um convite àqueles que estão em aflição de coração.
tenha esperança que Deus está agindo e no tempo certo a resposta virá. Amém? Romanos capítulo 5 fala que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Quem nos dá esperança é Cristo, porque Ele é o verdadeiro resgatador do seu povo. Boaz aqui é um tipo Cristo, é um símbolo do Cristo, do nosso verdadeiro resgatador, que não descansará até que tudo se cumpre na nossa vida. Todas as promessas, a Bíblia diz, já tem um sim do Senhor. Ainda que você não tenha encontrado, talvez aqui, como eu falei para os solteiros, o marido, a esposa que você está esperando, no tempo certo Deus vai te dar. Ainda que você tenha uma promessa de Deus que não foi cumprida, no tempo certo se cumprirá. Porque nenhum dos planos do Senhor é frustrado. Essa história representa a ação de Deus em prover para nós um lugar de descanso, um lugar de encontrar a verdadeira felicidade, um lugar de proteção e de cuidado. Então, se você ainda não vive essa realidade em Cristo, eu te convido, entregue a sua vida ao Senhor. Permita que Ele seja o seu resgatador. Faça essa oração hoje dizendo: Senhor, põe sobre mim o seu manto e me protege do caos desse mundo, das tentações desse mundo, das adversidades. É debaixo das asas dele que nós podemos encontrar o refúgio, meus queridos irmãos. Eu quero concluir dizendo e trazendo algumas aplicações práticas para você. Primeiro, confie na providência, mesmo no silêncio de Deus. Porque Deus trabalha nos bastidores. Deus trabalha na história, independente das adversidades. Uma segunda reflexão que eu quero deixar: obedeça com fé. Mesmo sem entender o resultado ou o sentido, simplesmente obedeça, porque nós cremos num Deus que tem a boa, agradável e perfeita vontade para nós. O caminho da obediência abre o caminho da providência. Terceiro lugar, guarde o seu coração puro, seja íntegro no seu agir. Por isso que eu falei da música, a música fala: abençoa quando eu estou lá no trabalho, na rua, nas decisões, nas escolhas. Em quarto lugar, demonstre amor pelo outro no seu cuidado. Seja um Boaz para alguma Noemi e Ruth. Seja uma Ruth para alguma Noemi. Seja Noemi para alguma Ruth. Seja uma pessoa que Deus plantou para abençoar outra pessoa. Em quinto e último lugar, descanse sobre o manto, sobre a capa do Redentor. Ele é que trabalha dia e noite a nosso favor. Enquanto você descansa, Ele não descansará até que tudo seja resolvido. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigada por essa palavra viva, encorajadora, que nos traz esperança, mas que também nos traz reflexão. Possamos rever, Senhor, conceitos, ações, atitudes. Possamos colocar as nossas vidas diante do Teu altar e refletir as virtudes do caráter de Cristo. Obediência, integridade, pureza, santidade, cuidado uns com os outros. Possamos descansar na certeza de que o Senhor está trabalhando, Pai. E em breve o Senhor vai voltar e toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoe o Teu povo na rotina, no dia a dia, que cada um possa se aperceber, Pai, de que o Senhor está vendo, de que o Senhor está agindo, que o Senhor está abençoando. Muito obrigada. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor vos abençoe e vos guarde.
o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua maravilhosa paz. O grande e poderoso amor de Deus Pai, que deu o seu Filho em resgate de muitos, a graça maravilhosa de Cristo que nos alcança e que nos fortalece, a unção, poder, vivificação do Deus Espírito Santo, fiquem convosco hoje, irmãos, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.